Agora vamos para o que interessa, né? Vamos para a mensagem de hoje. Galera, a gente está num tema, numa série na verdade, chamada Tulip. O que é Tulip? Não é aquela flor bonita. Também é a representação, né? Mas são os 5 pontos do calvinismo. Total deprivation, eleição condicional, é em inglês, né? Por isso que é Tulip, que está em inglês. Semana passada a gente falou de depravação total. O caso do Marcos foi top. E depravação total é difícil de compreender, mas a gente acaba que aceitando, né? As pessoas acabam que aceitando um pouquinho de conversa, as pessoas acabam aceitando. Agora a eleição incondicional, as pessoas já começam a não querer aceitar muito, né? Porque não pode isso. E aí a partir do eleição incondicional, semana que vem expiação limitada, que aí é mais difícil as pessoas aceitarem, deve ser o ponto mais inaceitável de todos. Você tem que ser calvinista de verdade. E o quarto ponto já começa a ficar, já tolerei tanta coisa que eu não vou tolerar isso aqui, né? Mas vamos hoje falar de eleição incondicional. E antes disso eu queria definir para vocês o que é eleição incondicional. Ao criar o mundo, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação, de acordo com seus próprios propósitos e sem levar em conta a virtude, mérito ou fé nessas pessoas. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus escolheu pessoas que seriam salvas. Tá? Por que pra gente isso é difícil de aceitar? Porque a gente trabalha na ordem da meritocracia. Principalmente no Brasil, onde é um país capitalista, né? A gente trabalha com a ideia de que você precisa fazer por onde? Precisa fazer para merecer. Dentro da nossa própria religião tem muito isso. Você precisa fazer alguma coisa para Deus para que Deus te dê alguma coisa. Só que quando se trata de salvação, a ordem e o caminho é totalmente inverso. Você não consegue fazer nada para sua salvação, porque primeiramente, quem não ouviu a primeira pregação está disponível no YouTube, tá? Depravação total, porque você é totalmente depravado. Você não tem força. Você caiu de um prédio de 20 andar, quase morto lá no chão. Você caiu morto lá, nos seus delitos. E Jesus, como misericordioso, né, te levou até o hospital e te tratou. E te deu condições de viver novamente. Então você deve a sua vida a Ele. E Deus, Ele elegeu algumas pessoas para a salvação. E com base em que eu falo isso? Vamos lá abrir Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 33. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 33. Quem achar, fala ovo frito. Rápido. Na pausa era para ter feito isso, né? Ninguém falou ovo frito? Já sujo aí. É o seguinte. É Romanos, 8. Romanos 8. 8. 28. É 28? 8, 28. Ah, só. Capítulo 8, versículo 28. Ao 33. É qual mesmo? Romanos. Tá muito pra frente, rapaz. E aí? Romanos 8, 28. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Pai, nós te pedimos essa tarde que o Senhor repouse teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor faça com que a gente esqueça um pouco o mundo lá fora e foque somente na tua palavra. E que tua palavra penetre no nosso coração de uma maneira que a gente não consiga sair daqui, de uma maneira que a gente não consiga levantar daqui sem render glórias ao Senhor, sem render todo louvor, toda adoração que o Senhor merece, toda honra que o Senhor merece, Pai. Afasta qualquer distração que impeça com que a gente medite na tua palavra e seja o primeiro a chegar e o último a sair, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Gente, o apóstolo Paulo, ele está falando para uma galera que se achava bambambam das novidades. Ele está falando para uma galera que se achava merecedor. Está falando para quem? Os romanos. Para a galera que se achava o dono do mundo, né? É o que hoje os Estados Unidos se acha, né? Os Estados Unidos acham o dono do mundo. E ele está falando para a galera que todo mundo pecou. Dentro de Romanos 8, também há aquele conflito da depravação, né? A gente falou semana passada de Romanos 3. Em Romanos há muito desse embate. Há muito dessa coisa. Se você quer saber sobre salvação, leia o livro de Romanos. Desde o primeiro capítulo até o último, Paulo trata disso. E Paulo está falando para a galera que Deus predestinou algumas pessoas. E você sabe o que significa predestinação? Eu vou tentar explicar para vocês. Predestinação é quando eu predestino certas pessoas ou alguma coisa para um futuro. Vai acontecer. Exatamente. Eu predestinei. Não tem outra definição para isso. A própria palavra já é autoexplicativa. Então o que Paulo está dizendo? Jesus, Deus, predestinou algumas pessoas para a salvação. E aí vem aquela pergunta que as pessoas gostam de refutar o calvinismo, as pessoas gostam de não querer aceitar, que é porque elas pensam, elas acham, elas querem aceitar de que isso faria com que Deus fosse injusto. E aí eu te faço uma pergunta. Eu quero que você seja sincero a me responder. Justiça seria se Deus mandasse todos nós para o inferno? Sim ou não? Seria justo da parte de Deus mandar todo mundo para o inferno porque todos nós pecamos? Seria. Isso seria justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Isso seria justiça. Nós pecamos, então automaticamente nós vamos para o inferno. Pronto. Mas Deus ele fez isso? Deus ele faz isso? Não. Ele elegeu algumas pessoas. Quando eu falar algumas, gente, é milhares, tá? Algumas não é para dizer que é só nós 4, não. Algumas é um monte de gente que vai para o céu. Escolher algumas pessoas para a eternidade, para morar com ele. E as outras, não é que Deus seleciona uma galera para jogar no time dele e outra galera contra o time dele, não. Não. É que quem ele não escolheu já está condenada. Não é isso que Jesus fala? Não é que aquele que Deus chamou, quem Jesus não chama já está condenado? Já está condenado, mano. Já está condenado pelos seus próprios delitos. As pessoas não vão para o inferno, não é porque elas não conseguiram acertar o alvo. Não, é porque elas erram o alvo porque elas têm prazer em errar o alvo. As pessoas têm prazer em pecar. Sabe? Lê o versículo 28 pra gente, Marcos. 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus ele tem um propósito, esse é o primeiro de tudo. Deus ele teve um propósito ao criar a terra, ao criar os animais, a criar o ser humano, a criar tudo que existe na natureza. E Deus ele também tem um propósito para a eternidade. Gente, aprenda uma coisa. Eternidade é antes do tempo. Tá? O tempo ele existe e a eternidade ela não precisa existir, ela é eterna. Sabe? Para algo existir, ela precisa passar a existir. É por isso a minha dificuldade com o Big Bang. Ser o criador de tudo. Sabe? Ser o criador de tudo. Porque o Big Bang passou a existir.
Deus não, Deus ele subsiste, Deus ele não precisa, sabe? Jesus ele foi gerado, sabe? Jesus ele é Deus, né? Ele é Deus e é 100% Deus e 100% homem, então ele precisava ser gerado. Um homem ele precisa ser gerado, ele precisa passar 9 meses a mais da mãe e tal, não é isso? 100% Deus, 100%. Agora Deus não, cara, Deus ele é, antes de existir qualquer coisa ele é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus ele é, eu sou. Deus ele não precisa passar a existir. Então Deus, na eternidade, ele viu a gente. Na eternidade ele te viu. E na eternidade ele te amou. Na eternidade ele te predestinou. E na eternidade ele te salvou. Simples. Agora, Jonathan, eu não consigo compreender isso. Mas você não precisa compreender. Você não vai compreender. Você vai passar a sua vida toda tentando colocar isso na tua mente. E tu não vai conseguir. Porque você só consegue compreender aquilo que é natural. Você só consegue compreender aquilo que é mérito. Mérito. Sabe por que para você é tão incompreensível? Porque se alguém te faz um favor, você precisa falar o que para essa pessoa? Obrigado. Ou então retribuir o favor. Só que como é que você vai retribuir um favor que foi Deus que te fez? Você não consegue retribuir nada para Deus, cara. Deus, é criador de tudo e de todos. E agora eu vou te falar uma outra coisa. O motivo de nós não queremos aceitar bem esse propósito é que a gente é egoísta, a gente é arrogante, nós somos arrogantes. A gente não quer aceitar a ideia de que alguém fez um favor pela gente, nem mesmo Deus. Porque o que a gente quer é ter algum pedacinho da glória, a gente quer poder levantar o troféu também, né? A gente passou o campeonato todinho no banco de reserva. Quem ganhou o campeonato foi os 11 lá. Mas a gente quer ter o prazer de levantar a bandeira, dizer, eu faço parte do time. Não é isso? Então Deus ele tem um propósito, e esse propósito é soberano. Esse propósito, ele é inatingível, ele é inigualável. Não existe propósito humano nenhum que se iguale aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são incompreensíveis. Se os propósitos de Deus são incompreensíveis, logo eu não consigo compreender. E se eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar. E o que me faz aceitar os propósitos de Deus? A fé. 29. Ítalo. 29. Vai lá chamar a mãe, Rafael? Show? Pode ler. Começa, Rafael. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Certo. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Você observe que no 29, em momento algum é usado a expressão todos, e em momento algum esse texto aqui é abrangente. Quer ver um exemplo? Eu estou formando meu time para jogar, tá? Vamos falar de futebol que todo mundo entende, né? Eu estou formando meu time para jogar. Eu chamei o Rafael, chamei o Ítalo, chamei o Marcos, chamei fulano, chamei ciclano, fechei meu time, tá? Aí pode ser que algum carinha desses se levante e pergunte, por que tu não me escolheu? Aí eu vou dizer, não, quem tá fazendo o time sou eu escolho quem eu quiser. Ser bem ignorante com o cara, né? Só que aí, desse monte de cara, somente um perguntou. Os outros aceitaram, entendeu? E algum desses pode levantar e questionar. Por que eu não fui escolhido, né? Só que, cara, o critério que é utilizado de quem escolhe não é o que precisa ser jogado na mesa. Isso aí não interessa. O que interessa é que eu tomei a decisão de escalar meu time e eu escolhi quem eu quiser. Agora os motivos que me levaram a escolher não me interessam. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Deus ele predestinou aqueles que ele quer. Ele escolheu aqueles que ele quer. E ele simplesmente vai preservar esses que eles querem para ser salvo. Deus amou essas pessoas. Deus amou essas pessoas. Você observa que
quando Deus mandou o dilúvio, a única família justa que ele encontrou foi a de Noé. Deus só salvou a família de Noé e os animais. E pronto, e acabou com o resto. Em algum momento você vê Noé olhando para Deus, Deus, por que o Senhor fez isso? Não, porque criatura não questiona o Criador. Porque ser humano não questiona Deus. Sabe? O filho não questiona pai. A ordem que você precisa aceitar é que você é criatura. Você deve graça. Você deve agradecer todos os dias por respirar. Você deve agradecer todos os dias porque Deus te permite levantar, ver o sol, enxergar, pisar, andar, ter vida. Até o cego precisa agradecer porque ele está vivo. Até o surdo precisa agradecer porque ele está vivo. Mesmo ele tendo deficiência, mas ele está vivo. Ele podia estar morto. Ele está vivo. Deus permite que ele viva. Deus permite que ele exista. Deus permite que ele pise. Você pisa no chão que Deus criou. Você bebe da água que Deus fez. Tudo que você faz, veio de Deus. Amém? Tudo que você faz provém de Deus. Provém de coisas criadas por Deus. Você não criou nada. Você usufrua daquilo que Deus permitiu que você usufruísse. E Deus, como o próprio Ítalo acabou de ler, Deus predestinou aqueles que quer salvar. Isso pra gente é bom ou é ruim? Sei. Se você vive de acordo com Deus é porque você foi um predestinado. Né? Quando a gente terminar essa série, você vai entender que não há segredo em você afirmar a sua salvação. Sabe? Vai ter momentos da sua vida que você vai ter dúvidas. Claro, você é ser humano, você é falho, você é pecador. Você vai ter momentos da sua vida que você, caramba, será que eu sou salvo de verdade? Eu faço tanta merda, eu faço tanta coisa errada. Será que realmente Deus me predestinou, me escolheu, me salvou? Será que Ele realmente me ama? Vai ter momentos da sua vida que você vai ter esse questionamento, você já não teve. Mas isso não vai anular aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que já está impregnado, que é a salvação. A salvação ela não depende de critérios humanos, cara. A salvação ela depende unicamente de Deus. É unicamente Ele quem decide, é unicamente Ele quem escolhe. É unicamente Ele quem coloca as cartas na mesa. Decide quem Ele quer salvar, quem Ele não quer salvar. E é uma ordem natural. Se Ele não te salvou, é porque você, pelos seus próprios delitos, vai para o inferno. Existe uma galera que quer procurar respostas para isso. É difícil você colocar na cabeça de pessoas que dizem viver pela fé, sendo que elas querem racionalizar a fé. Não dá. Não dá. Assim como fé e razão, elas andam juntas, claro, elas andam juntas, elas se complementam. Só que uma coisa não anula a outra. E o que as pessoas querem muito é tirar a fé pela racionalidade. Elas querem explicar a fé pela razão. E assim como o oposto não é possível. Você não pode explicar a razão pela fé. Elas precisam se encaixar, elas não precisam se explicar uma com a outra. Sabe? A fé não precisa de justificativa nenhuma para a razão. A razão não precisa de justificativa nenhuma para a fé. Cada um no seu campo de atuação é benéfica a todos nós. E o que as pessoas querem compreender é quais foram os critérios que Deus usou para salvar fulano. Não sei, mano. Não me interessa, não sou Deus. Amém que Ele me salvou, amém que Ele salvou fulano. Ah, Jonathan, mas isso é incompreensível à minha mente, porque eu acho que as pessoas precisam fazer alguma coisa para Deus. Cara, Deus não é Exu, não, que quer oferendas, sabe? Deus ele não é um santinho, não, que você dá algumas coisas para Ele, Ele olha para aquilo ali, se Ele come, se Ele gostar, Ele vai te abençoar. Se Ele não gostar, Ele vai recusar. Não. Se você não sabe, Deus é único. E Deus é o único que pode ver teu coração. Você já entregou teu coração para alguém e a pessoa viu teu coração? Não, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus. Só Deus pode examinar teu coração. Só Deus pode ver teu coração. Só Deus pode ver a maldade que existe no teu coração. E eu vou além. Só Deus pode tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne. Amém? E foi isso que Deus fez. Ao nos predestinar, ao nos eleger, ao nos chamar, Deus tirou o coração de pedra, tirou aquele coração pecaminoso
de maldade, de lama, de Adão, de Eva, e colocou um coração quebrantado, um coração que aceita amor. Porque nem para isso a gente prestava, nem para aceitar amor a gente prestava. A gente era tão sujo, a gente era tão imundo, que nem para receber amor de Deus a gente prestava. A gente recusava até isso. E Deus, ele colocou um coração manso. Ele fez uma verdadeira cirurgia divina em nós. Amém? Versículo 30. E os que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Cara, Deus, ele não viu mérito nenhum nos predestinados. É tanto que é ele que faz toda a obra da salvação. Toda a obra da salvação resumida em um versículo. Olha que bonito. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Toda a obra da salvação em um versículo. Amém? Onde é que entra a minha participação aí? Nada. Deus, ele predestinou, ele me chamou, depois de me chamar, ele me justificou e depois me glorificou. Então toda obra salvífica vem de Deus. Toda obra salvífica é de Deus. E tem um texto de Agostinho que eu acho lindo, acho fascinante. Ele diz assim: como haveria no homem um mérito anterior à graça, um mérito que lhe valesse receber a graça, enquanto o mérito em nós só pode ser a obra da graça, e Deus, coroando os nossos méritos, apenas coroa os seus dons. Do mesmo modo que, desde o começo da fé, recebemos misericórdia de Deus, não porque nós éramos fiéis, mas para nos tornar fiéis. Do mesmo modo, no termo que será a vida eterna, Ele nos coroará, segundo a palavra das Escrituras, em sua bondade e em sua misericórdia. Cara, se você tivesse... Vamos lá, pensa comigo. Fé é dom de Deus. E dom é graça. Vai traçando aí a rota comigo. Fé é dom de Deus e dom é graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Se é imerecido, eu já não mereço. Concorda comigo? Tá tudo óbvio, né, por enquanto? Então, qual participação eu teria na minha salvação? Qual seria a minha participação especial se não fosse graça? E se é graça, já não é mérito meu. Se é graça, eu já não mereço. Se é graça, eu só devo agradecer. Sabe? Eu dou um presente para o Marcos, né? E aí o Marcos pega e me agradece. O Marcos não pode chegar para mim e dizer: ah, não, mas eu não gostei da cor. Eu não gostei da textura. Eu não gostei do conteúdo. O Marcos não pode falar nada, porque foi eu que fui lá comprar com o meu dinheiro. Foi eu que trabalhei, peguei o meu dinheiro e resolvi dar isso para o Marcos. Ele só tem que aceitar. Só aceitar ou recusar. Mas isso aí a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente chegar em graça irresistível. Amém? Então, cara, traçando a rota da tulipe, nós somos depravados, totalmente depravados. Não existe nada em nós que tenha beleza exclusivamente nossa. Tinha até Adão pecar. Tinha até Adão e Eva pecarem. Agora não tem mais. Precisou o quê? Deus fazer uma obra na gente. Deus fazer uma cirurgia na gente. Deus fazer uma transformação na gente. Ele transformou não só coração, mas transformou também carne, transformou também espírito, transformou também mente. É uma coisa que a gente está perdendo muito. Transformação da mente, né? A gente acha que a nossa vida é só coração e corpo, coração e corpo, coração e corpo. É só o que interessa. Não, mas Deus, ele fez também uma transformação de mente, tá? Isso é essencial na tua vida. A gente vai aprender isso no decorrer do ano. Isso é essencial na tua vida. Transformação de mente. Deus, ele fez isso na tua vida também. Tá? Então, cara, a tua única participação aqui é em dar graça a Ele. É em dar honra a Ele. É em servi-lo. É em adorá-lo. Porque não existe nada em você que Deus possa olhar e dizer: cara, que coisa bonita. Eu vou ajudar esse cara. Que coisa bonita. Eu vou salvar esse cara. Não. Não existe. Não existe. E para te provar que não existe, bora fazer uma turnê pela Bíblia. Salmos 33. Quem achar primeiro pode ler, tá?
versículo 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. O povo que ele escolheu para a sua herança. Ainda em Salmo 65. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos de bondade da tua casa e do teu santo templo. Quem é que escolhe? Deus. Deus. E além de escolher, ele faz chegar a ele, né? Ele não só escolhe, como ele traz o cara. Que o cara não consegue vir só. Né? Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. É o mais, Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. é o mais conhecido, né? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não sei o que as pessoas imaginam desse texto. Eu não sei o que elas estão pensando quando a Bíblia fala muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tá tão óbvio. Tá tão óbvio, né? Tipo, mais óbvio do que isso, muitos são chamados, poucos escolhidos. Chamado pode ser qualquer um. Escolhido são somente os que Deus escolheu. É simples. O evangelho ele é pregado a todos. A todos. Você chega num ônibus e prega o evangelho para todo Deus e o mundo. É todos. Mas somente quem vai ouvir o evangelho, somente quem vai vir para Deus são os escolhidos. Simples. Mateus 24. Quatro. 24, versículo 22. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de quem? Os escolhidos. Por causa de vocês, aqueles dias serão abreviados. Cara, Deus escolheu pessoas. Não existe nada que você faça para mudar isso. Deus escolheu pessoas. E Ele pode ter escolhido você, pode ter escolhido a gente. Eu acredito que Ele fez isso. Ele escolheu a gente para nos salvar. Amém? Ele nos escolheu para a sua honra e para a sua glória. Daqui a pouco. E vamos lá para Colossenses 3,12, que o pessoal quer acabar com o nosso culto. Colossenses 3,12. Nossa. 3, Isso. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Opa, isso é importante, hein? Como povo escolhido de Deus, a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser santo, a gente precisa ser amável, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter bondade, a gente precisa ter humildade, mansidão e paciência. Quer saber que alguém é eleito de Deus? Ele tem que ter essas características aqui. Se ele não tiver, filho, desconfie da salvação dele. Talvez ele não é. Se você não tiver essas características, talvez você não seja um escolhido de Deus. Ninguém falou misericórdia, ninguém falou tá repreendido. Então tá todo mundo confiante, né, na sua salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 5:9. Isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, ele não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Isso já é prova legítima de que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno pelo seu próprio pecado. Deus não destinou ninguém para a ira. 5:9, é? Isso. Deus não destinou ninguém para pecar. As pessoas pecam porque elas são falhas, porque elas são pecadoras, porque elas sentem prazer no pecado. Entendeu? Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele predestinou as pessoas para serem salvas. Apocalipse. Eita, caramba. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Aquele que os pentecostais gostam de chamar de o seu nome está escrito no livro da vida. Tá mesmo. Apocalipse 17, 17. versículo 8. Versículo 8. Isso. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão,
quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Ó, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ou seja, quem não foi predestinado por Deus, desde a criação do mundo, quando vê a besta, vai ficar besta, né? Vai ficar besta. Então, cara, Deus tem um livro, só que não é um livro literal, tá? Como as pessoas pensam que Deus tem um livro e uma borracha. Aí cada vez que o Ítalo peca, Deus vai lá e tira o nome do Ítalo com a borracha. Aí depois Deus vai lá e escreve com lápis, depois vai lá e apaga. E escreve e apaga. Não, Deus tem um livro inalterável. A lista de Deus já está concluída. Não entra mais ninguém e não sai mais ninguém. O livro é impagável. Não, é inapagável. Inapagável, exatamente. É inapagável. Não dá de apagar e não dá de colocar nada. Já está escrito, já está selado. Amém? Cara, um resumo sobre a eleição incondicional. Deus, ele elege as pessoas não por méritos, não porque ele viu beleza alguma, não por honras, não porque você mereceu ser salvo, mas ele salvou você pela sua infinita graça e misericórdia. Ele quis te salvar e ele te salvou. Agora, como isso acontece de uma forma que você não consegue resistir, de uma forma que você não consegue entender, a gente vai aprender no próximo ponto, que vai ser sobre expiação limitada. A gente vai aprender que Deus morreu somente pelos eleitos, não por todo mundo, como todo mundo pensa. Todo mundo pensa que Jesus morreu por todo mundo, né? Mas não. Então, um resumo sobre a eleição incondicional é que Deus, ele tem um povo. Isso tá visível na história da Bíblia, né, cara? Você vê os israelitas, né? Deus tinha um povo de Israel, e agora Deus tem a igreja. Né? Não está restrita somente a uma cidade, não está restrita somente a um povo, agora está restrita em toda parte do mundo tem um eleito. Né? Lá na aldeia tem um eleito, lá na África do Sul tem um eleito, lá no Canadá tem um eleito. Os eleitos de Deus são espalhados pelo mundo, mas nenhum desses eleitos fizeram alguma coisa para merecer. Muito pelo contrário, eles não mereciam nada. E Deus, com sua graça e misericórdia, nos elegeu para a sua honra e para a sua glória. Então, quando o Thales canta, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, ele escolheu, mas para ele escolher Deus, Deus precisou escolher ele primeiro, entendeu? Você não consegue escolher Deus sem que ele te escolha primeiro, você não consegue ir até Deus sem que Deus te traga. A gente viu isso aqui na Bíblia, né? Deus, ele precisa te escolher primeiro, ele precisa te amar primeiro, ele precisa te convencer primeiro do seu pecado, para depois te trazer e fazer uma cirurgia e fazer uma mudança de mente. Amém? Vamos orar, vamos terminar.